Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos agora com a professora realizar as atividades do dia de hoje. Primeiro, vamos iniciar com a folha de história. A aula de história foi passada lá na segunda-feira, então vamos relembrar. Veja só, lá na aula de história, nós conhecemos mais dois grupos étnicos que povoaram nossa região e nosso município. Vocês se lembram qual foi o primeiro grupo que já povoava aqui a nossa região? Eram os indígenas. E de qual povo que eles faziam parte? De qual aldeia? E isso, eles eram os Caigangue. E nessa aula de história, nós conhecemos também mais dois grupos que povoaram a nossa região, que foram os brancos, representados pelos fazendeiros e tropeiros, e os negros, representados pelos afrodescendentes escravizados. Eles ajudaram a dar início ao povoamento de Ponta Grossa. Então vamos lá realizar as atividades. Lá no número 1, sobre os dois grupos representantes dos brancos, fazendeiros e tropeiros, e sobre os representantes dos negros, afrodescendentes escravizados, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, aqui nós vamos ter algumas características desses três grupos, e aí a gente vai marcar. O que corresponde ao fazendeiro, a gente marca o número 1. O que corresponde ao tropeiro, número 2. E ao negro, número 3. Então, veja só a primeira opção. São os descendentes dos africanos trazidos à força para o Brasil. Quais deles que foram? Os negros. Então, a gente vai marcar ali o número 3. Próximo. Quais deles que receberam grandes pedaços de terra do governo português? Vamos ver lá? Eram os fazendeiros. Veja só. E como que era o nome, desses grandes pedaços de terra? Eram chamadas de sesmarias. Essas terras eram pertencentes ao governo português. E os portugueses, eles doavam essas terras para as pessoas descendentes, para seus descendentes, para os homens brancos também. Quem eram também as pessoas que conduziam a pé as tropas de bois e mulas pelos caminhos? Eles percorriam um longo caminho. Eram os tropeiros. Então, número 2. Próximo. Quem que não recebia salários por seu trabalho e era castigado? Os negros. Número 3. Quem também fazia o papel de carteiro, mensageiro, levava mensagens, recados de um lugar para o outro? Eram os tropeiros durante as suas viagens. Então, número 2. Quem que alugavam os pastos para descanso das tropas? Eram os fazendeiros. Número 1. Quem que trazia notícias, encomendas e mercadorias? Eram os tropeiros. Muito bem, certo? Após isso, nós vamos agora ler as frases e nós vamos agora pintar somente aquelas que têm informações corretas. E como que era a vida nas fazendas aqui na nossa região, lá no início do seu povoamento. Então, primeiro, a vida nas fazendas era muito simples, sem muito luxo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A professora vai marcar aqui para você já começar a colorir. Colore toda a frase, combinado? Próximo. As fazendas da região eram destinadas à criação e ao comércio de gado. Verdadeiro ou falso? Isso mesmo, verdadeiro. Joia. E até às vezes o dono deixava a fazenda aos cuidados de seus parentes ou empregados. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, isso mesmo.
todos os alimentos consumidos nas fazendas vinham de São Paulo. Verdadeiro ou falso? Falso, porque eles também plantavam, as pessoas que moravam na fazenda também plantavam e consumiam os alimentos que haviam ali. Próximo. Nas fazendas haviam alguns trabalhadores livres, mas também negros escravizados, ou seja, que não tinham liberdade e não recebiam salário. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nas fazendas se produziam alimentos e se criavam animais para o consumo de seus moradores. Sim, verdadeiro. E por fim, como os donos das fazendas eram homens pobres, eles mesmos eram responsáveis por todo o trabalho da fazenda. Não, eles eram homens ricos, mas eles tinham uma vida mais simples, né? Mas eles eram homens ricos e quem que era também responsável por todo o trabalho da fazenda? Haviam os homens livres, né? Mas também os homens que eram escravizados, né, para realizar o trabalho da fazenda. Agora, lá no número 3, vamos assinalar a alternativa correta. Letra A. Os tropeiros precisavam de locais para o descanso da tropa durante a viagem. Nesses locais, faziam uma espécie de acampamento para que os homens e os animais se recuperassem da longa viagem. Esses locais eram conhecidos como senzalas, pousos ou feiras. Você se lembra? Eram os pousos, certo? As senzalas eram o local em que os afrodescendentes, né, os negros ali que eram representados pelos afrodescendentes escravizados, ficavam na fazenda. E as feiras eram o local onde os tropeiros iam para comercializar alimentos e o gado, certo? Agora, lá na letra B, animal bastante utilizado por ser muito forte, carregar muito peso e viajar por caminhos difíceis. Bois, cavalos ou mulas? Isso mesmo, as mulas. Joia, pessoal! Assim que você finalizar a atividade, envie para a professora. Espero por você. Na aula de geografia, vocês aprenderam sobre o bairro e o distrito onde a escola se localiza. E nós conhecemos o entorno de 2 escolas da rede municipal de Ponta Grossa. Então, veja aqui um exemplo, que nós temos um mapa, né, do bairro onde fica essa escola. Aqui você irá desenhar, então, o mercado, uma casa, uma praça e uma loja. E em seguida, você vai copiar o nome dos lugares que você desenhou, certo? Então, aqui você vai copiar lá a palavrinha mercado, a palavra loja, casa e praça. Super fácil. E na atividade de português, hoje vocês conheceram sobre a importância e o uso do calendário, não é mesmo? Então, vamos observar o calendário referente a este ano. Nós estamos no ano de 2021. Veja só, um ano tem 12 meses. Nós já passamos pelo mês de janeiro, pelo mês de fevereiro, março e estamos no mês de abril. Veja só, lá na letra A, hoje é qual dia do mês? Hoje nós estamos no dia 14 de abril. Então, veja só, é qual dia do mês? 14 de abril. Você pode responder de 2 maneiras. Assim, por extenso, né? Escrevendo o número 14 e o mês por extenso de abril. Ou então, escrever assim, o dia, que é o 14, representado pelo mês
4, porque abril é o quarto mês do ano. E qual é o dia da semana? Hoje, no dia 14, vamos ver juntos lá? Nós já passamos pelo domingo, segunda, terça e hoje é quarta-feira. Você vai responder lá junto com a professora. Quarta-feira. Então, iniciamos, olha lá, com a sílaba Q-U-A. R e em seguida, pela sílaba tá. Hífen, feira. Qual é o mês do seu aniversário? Então, veja só, você vai somente escrever o mês. A professora Lorena nasceu no mês de janeiro. Então, vou escrever aqui o meu. E aí, você de casa escreve o seu mês de aniversário. Joia? E lá na letra D, observe o mês do seu aniversário e veja se nele temos alguma data comemorativa e quais são elas. Então, por exemplo, ali, a professora nasceu em janeiro, certo? Então, eu vou olhar aqui qual data comemorativa, né, tem no mês de janeiro. Vou escrever aqui. No mês de fevereiro, né, nós temos o carnaval. No mês de março, nós temos também o dia da escola, né? Nós temos algumas datas comemorativas muito especiais. No mês de abril, né, neste mês, nós tivemos a Páscoa, nós vamos ter aqui o dia do livro, o dia do índio, dia da Inconfidência Mineira, certo? No mês de maio, nós temos o dia das mães, certo? Cada mês tem uma data comemorativa especial, certo, pessoal? E no calendário também você pode observar, se você aí estiver na sua casa, utilizando o calendário que tem na sua casa, também em alguns aparece até mesmo a data e aparece a data comemorativa, certo? Então, você também já pode estar escrevendo ali. Combinado, pessoal?